Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à primeira reunião extraordinária da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Jorge, que é relator dessa comissão, o vereador Wilson, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a presença dos vereadores presentes, o tenente Melo, o vereador Zambrana, o vereador Molina, o vereador Marcelo Kraus e o vereador Santi. Hoje teremos como pauta o assunto sobre as finanças da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Então, teremos aqui como convidados a senhora Renata Renê Ribeiro Finamor Alvarenga, que é superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, e a senhora doutora Juliana Ferreira dos Santos, que é a coordenadora do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá e representante dos médicos plantonistas. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Paulo Salomão, que aqui também representa a Santa Casa de Itajubá. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham, tá? E dando início, então, à nossa reunião, já gostaria de passar a palavra à senhora Renata, para que pudesse já expor sobre a situação aí das finanças da Santa Casa de Itajubá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder esclarecer, né? Nós recebemos um ofício, não foi pedido nada em detalhes, mas, de uma forma geral, expor a situação da Santa Casa. Haja vista que não é novidade, pois tivemos, né, no ano passado, uma audiência pública de saúde, onde pudemos apresentar todos os dados financeiros específicos, né, da saúde da Santa Casa e do pronto-socorro. Mas, mais uma vez, entramos num atendimento restrito e nosso pronto-socorro, especificamente, né, que é o que a gente recebe de verba municipal, através de um contrato, uma contratualização, onde tivemos uma pendência de recebimento, de repasse, e, infelizmente, não temos recurso próprio para poder efetivar esses pagamentos dos médicos, mesmo porque... se eu tivesse essa condição, quando eu recebesse a verba, eu teria que prestar conta de alguma forma para este fim, né, que é a finalidade de atendimento de urgência e emergência. Então, sem esse repasse, nós não conseguimos efetivar o pagamento dos médicos que atendem em nosso pronto-socorro. Ok, a senhora Juliana gostaria também de dar algum esclarecimento? Boa tarde, todo mundo. Já tive conversando com o tenente Melo. A gente, no final de dezembro, os médicos se reuniram e entraram em acordo fazer a greve, deixando somente os atendimentos de urgência e emergência da Santa Casa de Itajubá, mediante a falta de pagamento, até então era outubro e novembro, pendentes. O que é repassado para a gente é que esse atraso é por conta do atraso de repasse da prefeitura, e eu vim hoje mais representando os médicos, que, assim como eu conversei com o Dr. Kenner, a gente acaba ficando muito alheio a essas situações. Então, eu vim mais representando eles e estou à disposição também para qualquer tipo de esclarecimento. Dr. Paulo Salomão. No corpo clínico, uma vez que o diretor, um está fora do país e o outro está enfermo. Eu sou da comissão técnica e eu assumi a responsabilidade de exercício da medicina dentro da Santa Casa, por isso estou aqui presente. O objetivo aqui dessa reunião é o esclarecimento de vários assuntos pendentes aí que estão em dúvida sobre a real situação da Santa Casa de Itajubá. Então, realmente, nós optamos por deixar um tema livre, mas abordando principalmente essa questão financeira, que é o que vem sendo discutido aí no momento sobre a Santa Casa de Itajubá. Então, deixando aberto já para a discussão, que teremos aí até às 15h, tá, para essa discussão, já deixaria em aberto aos vereadores que gostariam, então, de participar aqui com as suas perguntas. Algum vereador gostaria de iniciar?
Vereador Jorge. Boa tarde, senhor presidente. Pessoal do Paula, Renata e a Juliana da Santa Casa, aos senhores vereadores. A dúvida que eu tenho, Renata, você esteve aqui apresentando uma prestação de conta, disse que estava tudo em dia. Aí quando vem aí a falta de pagamento dos funcionários, os médicos também clamando, né, da falta desse repasse. O que fiquei surpreso é que eu estava viajando esses 2 dias, fiquei sabendo que o prefeito declarou que está em dia. É isso que nós precisamos ter uma clareza, principalmente eu gostaria de ter essa clareza, se está repassando o dinheiro ou não está repassando. Ele vai e fala que está, e o secretário diz que não está repassando. O que tem de verdade nisso tudo? Porque, na realidade, os funcionários não recebem, e a nossa população está sendo penalizada. Então, a gente precisa saber realmente se está repassando esse dinheiro ou não, né? Porque cada um falou uma coisa, e existe essa dúvida, por favor. Bom, o que eu posso demonstrar para vocês é realmente através da prestação de contas. Eu trouxe a prestação de contas, o extrato que a gente recebe via, né, prefeitura do depósito dos 160 mil, que é relacionado ao pronto-socorro. Então, eu trouxe o extrato bancário, se você quiser dar uma olhadinha, onde tivemos até dezembro de 2018 10 parcelas, sendo que deveria fechar em 12. Em janeiro, recebemos uma parcela no dia 10 de janeiro e ainda está pendente uma parcela. Isto é só verificar na prestação de contas, tanto o que a gente faz para a prefeitura, que eu trouxe a prestação de contas de novembro, né, da última parcela como exemplo. Se precisar, estou com todos os meses no carro, então eu ainda estou pendente uma parcela. Isto é comprovado na parte contábil da prefeitura. Tá, tudo bem. Você tem a prestação de contas, que a gente não viu, não estou desfazendo. A pergunta foi a seguinte: está repassando dinheiro ou não? Pela prestação de contas, comprovamos que ainda estamos com uma parcela em atraso. Algum outro vereador? Só para esclarecimento daqueles que nos acompanham, esse valor de 160 mil, como que chega nesse valor? É através do plano de trabalho, né? Nós temos já essa subvenção há um tempo. Nos últimos anos, ela foi incorporada no contrato, né, na contratualização do SUS, mas sempre a prestação de contas segue um decreto da prefeitura, o modelo de prestação de contas é específico da prefeitura. Essa prestação de contas que a Santa Casa faz é baseada no número de atendimentos? Sim, é baseada na prestação de contas, é o serviço que foi pré-estipulado para ser feito, e inclusive ao número de atendimentos avaliado pela última gestão, foi retirado do valor total que a gente recebia, né, 200 mil, foram retirados 40 mil, devido à avaliação do município relacionado ao número de atendimento. Vereador Molina. Boa tarde aos representantes da Santa Casa, boa tarde aos vereadores, aos membros da comissão. Uma pergunta que eu faria, para entender, né, a gente está acompanhando um pouco à distância o assunto, e um assunto que está mexendo com a cidade como um todo, os cidadãos, enfim. E aqui fica claro na sua fala que a prestação de contas esclarece, né, que há um atraso no pagamento de dezembro. No entanto, pela fala da Juliana, os pagamentos estão em atraso de outubro, novembro e dezembro, é isso? Sim, então, podemos o que explicar. justificaria, então, o atraso de outubro e novembro, uma vez que o atraso do repasse da prefeitura foi só de dezembro? Certo. Como funciona o pagamento dos médicos? Ele recebe por competência. Então, a Santa Casa, o pagamento dos médicos vence todo dia 25, então a gente faz o pagamento referente ao mês anterior. Por que eu recebi novembro, e no caso dos médicos, o vencimento da competência de outubro se deu em 25 de novembro, por que eu não fiz 100%? Porque a verba é insuficiente para eu pagar o próprio honorário médico. Então, a gente sempre, todo mês,
depois, a gente entra com uma contrapartida para fazer jus aos 100% dos pagamentos. Só que o que aconteceu no final do ano? Eu fiquei sem capital de giro. O nosso último capital, que era um último empréstimo, ele acabou, foi findando-se outubro, novembro, então a gente só consegue fazer o pagamento dos médicos 100% e dos demais colaboradores com capital de giro. Porque hoje o que eu recebo de receita é menor do que a minha despesa, né? Eu recebo mensalmente, somando todas as receitas, né, de todos os serviços, 1.700.000, e a minha despesa mensal fecha-se. Eu recebo 1.500.000, e a minha despesa fecha em 1.700.000. Então, todo mês eu tenho esse déficit. E não é diferente com os médicos. Eu tenho que ter uma contrapartida para poder compor a folha 100% dos médicos. Então, a gente não teve esse capital, a gente está trabalhando já em busca, já estamos aí em fase final de um novo empréstimo, porque as Santas Casas, vamos colocar aqui 90%, pelo menos as 300 instituições que eu estive em contato, depende desse capital de giro para complementar o valor, ou seja, de subvenção, em cidades que a subvenção é insuficiente para se pagar o custo, ou para complementar a despesa do SUS. Porque hoje o que o SUS me paga, vamos colocar em média, é 50% a menos do que me custa. Então, todo final do mês, eu preciso de um capital para complementar esse déficit do SUS e, no caso da subvenção. Então, eu não tinha capital no momento, que foi, né, pago em janeiro a subvenção referente a novembro, para poder fazer o pagamento total dos médicos. A gente vai necessitar desse capital de giro para complementar e colocar em dia. Doutora Renata, então é correto dizer que não é apenas um motivo para o atraso e para a falta de pagamentos e que culminou na greve. Um dos motivos é o não repasse da prefeitura. Um outro motivo é a crise que tem afetado não apenas a Santa Casa de Itajubá, mas como muitas Santa Casas. Essa crise, essa falta de recursos próprios, enfim. Sim, esse então, déficit é geral, né, de todo o serviço. A paralisação do pronto-socorro se deu porque acumulou, né, o déficit, a falta de repasse da parcela, e aí eu não consegui complementar. Se eu estivesse recebido, era o que a gente vinha tratando com os médicos. Eles, quando não conseguiam receber 100%, pelo menos conseguia ali 70%, 80%. E muitos deles, inclusive a doutora Juliana, a fonte de renda é da Santa Casa. Então, não receber nada é complicado, então foi acumulando por esse motivo. E nos anos anteriores, até o dia 31 de dezembro, a gente sempre recebia todas as parcelas, então mesmo acumulada. O ano passado a gente recebeu em dezembro 3 parcelas que estavam em atraso, mas é o que eu conversava sempre com os médicos. Vamos tentar de alguma forma segurar até dezembro, porque a gente sabe que vai receber em dezembro as parcelas, que é da competência, até mesmo pela responsabilidade fiscal, a gente vai estar recebendo. Só que a gente foi conversando com a Secretaria de Saúde, ela foi passando para a gente não vai conseguir repassar, a gente acha que não vai conseguir repassar pela dificuldade, pela falta de repasse da prefeitura. Então, foi onde a gente não conseguiu mais segurar, que foi até 31 de dezembro, e a gente não recebeu as 2 parcelas que estavam em atraso. Ok. Eu estou tomando a frente aqui, até porque eu tenho que sair daqui a pouco, então estou tirando as minhas dúvidas. Hoje está em atraso ainda. Tem alguma perspectiva, já em conversa com o secretário, alguma coisa, de quando que deve regularizar? A última conversa que eu tive é que ele está trabalhando até o final do mês. Então, a gente está esperando um retorno até o dia 30 de janeiro, para a gente poder estar acertando. Mesmo porque eu também estou finalizando essa tratativa junto à instituição financeira, para complementar esse valor e colocar em dia. Os nossos funcionários que estavam com atraso, nós conseguimos efetivar na última quinta-feira, se eu não me engano, quinta ou sexta, os pagamentos também que venceram no 5º dia útil, então já estão com o pagamento de janeiro em dia, e agora com esse valor a gente vai efetivar o pagamento do 13º, que ainda está pendente. Renato, só uma pergunta. Hoje, para a Santa Casa, qual seria o valor ideal de repasse? Para o pronto-socorro, o atendimento de urgência e emergência, a gente tem um déficit de, vamos arredondar, 73, 70 mil. Ajudaria a gente não ficar deficitário nesse atendimento. Então, hoje, se fosse hoje, aqui em janeiro, em torno de 230 mil, seria o ideal para a Santa Casa. Ia pagar o custo, né? Porque eu falo que hoje,
para você contratar um serviço, a empresa contrata para cobrir os custos e ainda ter um lucro, mas esse valor seria para cobrir pelo menos os custos desse atendimento. Porque é bom esclarecer que o atendimento de urgência e emergência ele envolve todo um serviço de apoio, né, para fazer aquele diagnóstico do paciente, então tem um custo elevado. Não é simplesmente, vamos contratar um médico, pôr no consultório, ele vai atender o paciente. Ele precisa de um diagnóstico, de exame laboratorial, de exame de imagem, médicos especialistas, dependendo do caso, para se fechar aquele diagnóstico, e, consequentemente, ele vai para uma UTI, ele vai para um centro cirúrgico. Então, tem um custo. Esse custo a gente mostrou em números, né, na última... não é o termo audiência pública, foi audiência, né? Foi. Na audiência pública que teve, sempre teve esse déficit. O plano de trabalho tem como missão ali dar esse suporte financeiro para a instituição parceira, né, como filantrópica, e isso que a gente gostaria que tivesse, no mínimo, pelo menos pagar o custo, porque nós não temos uma reserva financeira para cobrir este déficit. Ok, e para vocês, Santa Casa, hoje é possível chegar nesses 230? É possível com o número de atendimentos, a necessidade? Como assim é possível? Vocês creem que é possível? Porque a prefeitura repassa através aí da observação que eles fazem, o número de atendimento, o repasse de 160 mil. Sim. Certo? Para eles, né, executivo, esse é o valor ideal. Para Santa Casa... a gente nunca teve a oportunidade, a gente, assim, na verdade, sempre que a gente mandava a subvenção, a gente mandava com o custo real. Isso. Então, eles sempre tiveram o custo real. Porém, não assim, conseguiram chegar, né, nesse valor do custo real de um pronto-socorro. Mas sempre que a gente mandava, que era contratado, vocês me mandam o valor de custo real. Aí a gente mandava e aí eles falavam, a gente pode só efetivar X, né, que no caso eram 200 mil, e para esse serviço. E todo mês é repassado esse custo para eles? Todo mês? Assim, a gente faz a prestação de contas. Por exemplo, eu recebi esse valor referente a novembro, a gente manda todas as notas fiscais dos pagamentos que realizamos com esse valor e encaminhamos à prefeitura. Então, eles só podem realizar o pagamento do mês subsequente a partir da aprovação da prestação de contas do mês anterior. Então, eles têm conhecimento de que a necessidade da Santa Casa mensalmente gira em torno de 230. Só que eles fazem um repasse, eles podem chegar até os seus 160 mil. Isso? Hoje sim. E antes a gente tinha um repasse via Câmara que complementava esse valor. Então, a gente tem um histórico aí que, mesmo quando a gente tinha 200 mil, que, né, já era deficitário, havia um repasse da Câmara para o Executivo, e o Executivo, após a análise das duas instituições, ele fazia esse repasse para complemento. Porém, a gente não tem tido esse repasse de ajuda também. Isso veio a dificultar mais ainda a nossa situação financeira. Ok. Vereadores? Vereador Jorge? Renato, você sabe que o Conselho de Saúde ele é deliberativo. Esse problema que tem do repasse de dinheiro, se está passando ou não, se o Conselho aprovar, o prefeito tem que cumprir aquilo que é determinado, segundo a lei federal. Dentro do Conselho, vocês têm discutido isso? E não tomou nenhuma providência? Sim, o Conselho, inclusive, pediu esse custo, disse que também está oficializando, né, oficializou para a Santa Casa, vai oficializar para o Hospital Escola, para estar fazendo novamente essa análise e trabalhar junto ao Poder Executivo, né, como que ele quer trabalhar esse déficit do município. Você tem conhecimento, em tese, se vier fechar o pronto-socorro, quem que é responsável por isso? Quem vai ter que assumir? De acordo com a lei orgânica, você tem conhecimento? Sim. Tem conhecimento? Tenho. É a prefeitura. Sim. Se caso fechar o pronto-socorro lá, o hospital, quem assume pela lei orgânica é o executivo. E também, senhor presidente, em tese, não é o caso que passa, mas nós vamos ter que, esse ano, a gente tomar as providências, que se todo o dinheiro federal que vier para a saúde do nosso município, ele tem que passar pela Câmara. Até hoje nunca passou. Inclusive, 2 anos que eu estou aqui, não vi passar isso aqui. Esse será um cumprimento dessa comissão a começar a contribuir, não é penalizar ninguém, cobrar que esse dinheiro venha para conhecimento dessa casa,
até para a gente poder ter um argumento melhor para a gente discutir. Esse problema que a Santa Casa passa à saúde, em tese também, nós tivemos uma reunião que o deputado manda dinheiro, e isso tudo é do orçamento impositivo. Aí vai precisar muito de vocês, a sociedade ensina, da conscientização dessa casa, de nós aprovar esse orçamento impositivo, que não é que vai resolver o problema, vai amenizar muita coisa para a nossa sociedade. Não só a questão da Santa Casa, como outras entidades também. Porque isso é lei, é de praxe das 3 esferas, né? A simetria que tem, que os vereadores também, ao invés de devolver para o prefeito, ele não precisa devolver. Ele determina para onde vai e o dinheiro vai. Hoje, como a gente devolve, é bom para o nosso povo ficar sabendo, que é gravado, né, senhor presidente? Estão nos assistindo, esse dinheiro volta e nós pedimos, mas nós não temos força para falar, manda tanto para a Santa Casa e ele cumprir. Estou dizendo que está sendo desonesto, estou falando que não acontece. Então, nós precisamos conscientizar, nós, Itajubá, nós estamos indo para 200 anos, é que esse orçamento impositivo é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Porque não é o vereador que vai estar fazendo, é a Câmara que está fazendo. Né? O exemplo, se devolver 2 milhões, pode determinar um pouco para a saúde, 50%, e as outras entidades. Quer dizer, a gente vai estar contribuindo coisa que hoje não é contribuído. Né? A gente devolve, aí ele faz da maneira que ele achar melhor lá. Não tem uma lei. Mas se nós aprovar, eu espero que essa ideia amadureça entre essa Câmara, que nós, no futuro, nós podemos aprovar esse orçamento impositivo para evitar isso aí. Agora, ainda não ficou bem claro para mim também, você disse que tem a prestação de conta, porque nós passamos a gestão plena. A gestão plena, o dinheiro vem para a mão do executivo e ele que faz a redistribuição. Então, tem que ter uma fiscalização maior do próprio Conselho de Saúde nisso e dessa comissão também, senhor presidente, para ver se esse dinheiro realmente está indo adequadamente. Acho que daqui para frente nós temos que fazer um controle social mais forte sobre isso e também envolvendo o Conselho de Saúde, se realmente está acontecendo. Qual o valor que vem, qual é o valor repassado, para nós não chegar a esse ponto que está chegando. Você vê, o 13º não foi pago, o trabalhador trabalha, tem que receber. Aí é uma questão de gestão, onde você está apresentando alguns pontos, né, pontuando. Mas a gente tem que fazer essa reflexão, sim. Sobre essa proposta sua, se você me permite, eu acho que é muito importante, sim, porque é uma proposta da Câmara em como eu posso ajudar com toda a movimentação, depois da audiência pública. Nós já estivemos aqui na Câmara também apresentando a situação financeira, então foram 2 encontros com a Câmara de Saúde mostrando a nossa situação financeira. Então, seria uma saída, uma proposta para poder nos auxiliar, porque nós estamos dispostos a trabalhar, continuar trabalhando para a população, dentre eles os mais necessitados, né? Nosso atendimento para o SUS é de 80%, a nossa demanda de idosos é bem alta, nós atendemos muitos idosos na nossa clínica médica, porém, sem receita, sem repasse, a gente não consegue sobreviver. E é importante também passar para a Câmara, como o senhor colocou, gestão plena, sobre os repasses, porque a doutora Juliana, inclusive, recebeu uma mensagem sobre um repasse que havia sido feito para a Santa Casa, da Prefeitura, que era relacionado ao SUS. Então, as pessoas às vezes não entendem o funcionamento e colocaram, mas a Prefeitura já repassou o SUS, a diretoria não fez o pagamento da subvenção. Cada verba que a gente recebe, a gente tem uma verba carimbada para cada serviço. Então, o SUS que eu recebo é para o atendimento dos médicos que fizeram o atendimento de procedimentos de SUS. Da Prefeitura, da subvenção, é para o pagamento do serviço de urgência e emergência. Então, cada verba é destinada para o seu serviço. E se eu recebo aquela determinada verba, eu tenho que efetivar o pagamento daqueles serviços. Então, isso também é importante ficar claro, né, para a população, que nós prestamos conta de todas as verbas, de todas as esferas, em nível municipal da subvenção, em nível estadual do PROOSP, em nível nacional da filantropia. E, dependendo da verba de emenda que eu recebo, é federal para o Fundo Nacional de Saúde, é estadual para o governo, né, através do SIGCONV. Então,
toda a verba que entra na Santa Casa, ela tem uma prestação de contas, inclusive no orçamento, que é publicado anualmente em jornal de grande circulação. Então, tudo que entra e tudo que sai tem uma prestação de contas. Tá. Isso é viável, essa prestação, que é de praxe, né? É lei, vocês têm que apresentar, só realmente vai cortar. Perdão da palavra, a saúde é um saco sem fundo, né? Quanto mais a gente investe, não tem como. Por isso que a gente, esse ano a gente vai fortalecer o orçamento impositivo, vamos fazer audiência, conversar com as entidades, para a sociedade decidir o que é melhor. Isso, quando a gente propõe, não é que a gente é contra o executivo. Porque todos Senado, Câmara de Deputados, Estadual, Federal, eles têm. Então, quando eles trazem o recurso para cá, é com o orçamento impositivo. Então, por que não nós, itajubenses, nós começar a amadurecer a ideia, principalmente quem aprova é a Câmara, né? Vocês acompanhar de perto, né? Da votação da Câmara, ver realmente, porque quem é a gente, a preocupação, quem tem é a questão da saúde. Não é toda a verba para a saúde, mas é uma parte, como tem outros segmentos também, que merece e tem que ter, e sai no orçamento, mas nunca chega. Ou tem chegado? Que eu tenho conhecimento, não tem chegado. Quando sai o orçamento, a prefeitura vai passar, leva 3, 4 meses para repassar, ou às vezes mais, aquela entidade está sofrendo, está sendo penalizada. Então, acho que a gente tem que ter uma razoabilidade dentro desse sentido, a gente discutir, como essa proposta a gente está fazendo, até nós discutimos o dia que o deputado esteve lá, né? Eu mostrei para vocês, é a realidade que vocês estão vendo aí. Ó. Nós não queremos a Câmara fazer, a Câmara está fazendo, não é o vereador. Então, aí é determinado esse dinheiro, podemos fazer uma audiência e distribuir esse dinheiro, coisa que nunca foi feita em Itajubá. E quem sabe nos 200 anos a gente vai ser contemplado com isso. Só uma pergunta, doutora Juliana, hoje, segunda-feira, o pronto-socorro está funcionando? Não. Hoje, segunda-feira, o pronto-socorro não está funcionando, né? Funciona em caso de urgência e emergência, o atendimento é para os pacientes que estão em risco iminente de morte. Aproveitar também que hoje é o 9º dia de greve, a greve começou no dia 12 e de efetivo nada foi feito. O que a gente vê sendo discutido nas rádios, na televisão, nos jornais, a porcentagem que a Santa Casa atende, a porcentagem que o Hospital de Clínicas atende, e a partir daí a verba deveria ser proporcional. O que a gente vê discutindo é isso, é uma desigualdade existente entre os dois. E uma espécie de disputa que existe entre os dois hospitais, o que não deveria existir. Itajubá, ela atende os dois hospitais, eles atendem não só a população de Itajubá, mas também a população da microrregião. Então, as cidades vizinhas, elas recorrem a esses dois hospitais, tanto para internação, atendimento de pronto-socorro, cirurgia, exames, etc. Eles recorrem a Itajubá para poder serem atendidos nesse sentido. E o que vem sendo discutido não é nada que seja efetivo para a saúde. Hoje, pelo menos a partir do que o prefeito hoje falou, o Hospital de Clínicas atende entre 8 e 9 mil pacientes mês. A Santa Casa hoje ela atende entre 2.800 e 3 mil mês. Isso não dá 5%, não dá 10%, isso dá 30%. Mas, independente da porcentagem, não necessariamente, eu acredito, né? Claro que eu não vou discutir parte financeira, não cabe a mim. Mas, não necessariamente, o repasse ele deva ser proporcional, tendo em vista que a Santa Casa ela necessita exclusivamente disso. Ela não tem uma instituição privada por trás, já teve uma época o Amale. Ela não tem apoio de nenhum tipo de instituição privada para poder ajudar no repasse, no pagamento de contas, de procedimentos e tudo mais. Então, acredito que o que deve ser discutido é isso, é alguma coisa que efetivamente ajude a Santa Casa e, claro, o Hospital de Clínicas também. Ok, só para que as pessoas que nos acompanham entendam, se chegar hoje, agora, lá na Santa Casa, um acidente de carro, é atendido? Sim, primeiro que aqui em Itajubá, os pacientes de trauma, eles são direcionados só para a como um exemplo de urgência, emergência, sim. Sim. Se chegar uma dor de garganta? Não. Ok.
Renata, em reuniões anteriores, você informou que estava em conversa com os municípios vizinhos para que eles pudessem também contribuir, já que atendem pessoas das cidades. Teve algum fruto dessas conversas? Não conseguimos. O que nós conseguimos foi um pedido também através do Conselho Municipal de Saúde, onde estariam reunindo com os secretários de saúde, né, para poder estar apresentando os números, porque diretamente com a Santa Casa foi justificado a crise financeira e a impossibilidade de estar fazendo este pagamento para a Santa Casa. Então, como nós não conseguimos diretamente, nós pedimos essa pauta via Conselho Municipal de Saúde. De tantos levantamentos que vocês têm que fazer, vocês têm essa porcentagem de número de atendimentos por cidade? Temos, quantos eu atendi de Itajubá? Sim. Você tem isso? Sim, a gente consegue até verificar através do atendimento do SUS, um sistema que é o Tabuin, que puxa do DataSUS, exatamente quantos pacientes a gente atende por setor e por município. Então, tem um dado que é fidedigno do próprio DataSUS. A gente consegue fazer isso. Também para que as pessoas que nos acompanham entendam. Tá? Só a questão de números. Sim, sim. Se atende 100 pessoas, tem como saber que 50 era de Itajubá, 20 era de Pedralva, 10 de Pranguinho. Correto? Tem como sim, sim. Só uma pergunta. Isso que a gente vê nas mídias, você pode afirmar ou não que é injusto falar que o pronto-socorro está fechado por culpa de Itajubá? É injusto? Assim, eu estou fechado exclusivamente pela subvenção, né? Porque se eu tivesse esse 160, com certeza, como eu vinha conversando com os médicos, mesmo que eu atrasasse essa contrapartida, eles têm um valor significativo de 70% a 80%, pelo menos como folha. Então, eu não consegui ter argumento sem esse repasse, por ser o valor maior, né? Considerado maior numericamente para os nossos profissionais. Sabemos da crise nacional, não é nem só de estado, né? A gente vê aí vários estados com essa crise. A crise da Santa Casa não é específica de pronto-socorro, mas é um serviço primordial por ser atendimento de urgência e emergência, né, de vida ou morte. Nós tentamos, pelo menos posso falar por mim, na minha gestão, essa parceria, essa aproximação com a Secretaria de Saúde, com vocês, né, para a gente poder estar trabalhando essa dificuldade financeira. Reunião pedindo com a Unidade Básica de Saúde para a gente conversar sobre paciente referenciado, referência e contra-referência. Tivemos uma última reunião com o Nilo, onde ele pediu para que a gente pudesse estar recebendo os pacientes do Hospital Escola. Então, na semana passada, nós recebemos, via SUSFácil, 2 ou 3 pacientes do Hospital Escola. Então, assim, nós sempre estivemos dispostos a estar trabalhando em rede, pois sabemos que se a gente trabalhar em rede, o serviço vai se tornar melhor para o paciente. Né? Então, a gente sabe que cada um tem uma complexidade, tem um nível de atendimento, e nós sempre estivemos de portas abertas para que isso flua para Itajubá, porque temos, né, escolas voltadas para a área de saúde, 2 instituições de saúde, onde muitas cidades não têm, né, elas têm que depender de uma instituição. Hoje aqui nós temos 2, e por mais que nós atendamos 20% ou 30%, dependendo do setor, acho que não vamos discutir o percentual, vamos discutir então o número real de atendimento e quanto custa esse serviço. Né? 20%? 20% são 3 mil pacientes. Quanto custa esse serviço? Eu acho que é o foco financeiro, né, que é o principal. Se atende mais ou menos, é óbvio que a gente atende menos. É só verificar o nível de investimento que se teve na Santa Casa, né? Então, sem investimento, não tem como eu fazer ampliações, oferecer uma demanda maior. Espero que a gente possa, sim, ir melhorando aos pouquinhos, com o pé no chão, para se tornar autossustentável e poder oferecer para a população uma complexidade maior, uma demanda maior, mas, para isso, eu preciso do apoio, né, de continuar esses investimentos, tanto político, municipal, e a gente correndo atrás de estar fazendo a nossa gestão, porque eu posso garantir, através de números, se não estivesse tendo gestão, esse déficit seria muito maior, porque quando eu entrei, esse déficit era maior, e hoje eu posso falar que ele é menor, porque nós fazemos controle de estoque, a logística de aquisição de materiais e medicamentos, a padronização dos materiais e medicamentos, as reuniões, a gestão participativa, a transparência. Então, tudo isso faz parte da nossa equipe, que se dedica em amor à Santa Casa,
porque várias pessoas poderiam estar trabalhando em outras instituições, mas a gente tem um amor naquilo que a gente faz, porque a gente cuida da pessoa mais necessitada e nós prezamos que o nosso atendimento seja humanizado, porque por mais dificuldade financeira que eu tenha, se o paciente está ali, eu posso tratá-lo de forma humanizada e isso não depende de situação financeira. Então, nenhuma cidade vizinha teve alguma ajuda para a Santa Casa? Nenhuma? Não, nenhuma contribui diretamente para o pronto-socorro. Elas contribuem de forma específica na contratualização, né? No caso de internação, então cada cidade tem um número de cirurgias, isso é regulado pela Secretaria de Saúde. Mas no pronto atendimento, que no caso eu deveria atender só Itajubá, eu não recebo. E também não consigo negar, né? Porque se ele chega ali na minha porta, eu não consigo fechar a porta para aquele paciente que chega de outra cidade. Então, é um trabalho também que eu acho que a gente tendo um apoio, né, do nível municipal, que seja da Prefeitura, da Secretaria de Saúde ou do próprio Conselho Municipal de Saúde, tem um peso maior para que a gente possa conseguir isso junto aos prefeitos. Demais vereadores? Tenente Mello. Boa tarde, senhor presidente, comissão, Renata, doutora Juliana, doutor Salomão. Obrigado por terem aceito o convite da comissão, de estar aqui esclarecendo nossas dúvidas, esclarecendo várias informações, esse tema que tem tomado conta da cidade na última semana. Renata, você comentou que na semana passada pôs em dia o pagamento de alguns servidores. Você poderia esclarecer que servidores são esses, se havia atraso e por que continua com atraso, se você colocou em dia, para a gente entender, por favor. Devido às verbas que eu recebo destinada para o serviço de pronto-socorro, eu ainda estou com uma pendência, então não consegui colocar em dia os médicos do pronto-socorro. A equipe de seletistas, né, a maioria dos outros profissionais, enfermagem, lavanderia, nós repassamos isso de acordo com receitas provindas de contratos, de convênios ou de empréstimos, né, que a gente, ou do repasse do SUS, no caso, infelizmente, é insuficiente, mas se compõe esses pagamentos aos demais profissionais. Então, nós conseguimos realizar porque fomos recebendo Unimed dia 15, depois teve mais um convênio no dia 20. Então, com essas outras receitas, a gente conseguiu colocar em dia o repasse atrasado dos funcionários seletistas e, no caso, no dia 20, todo dia 20 a gente recebe SUS, isso graças a Deus, porque senão poderia estar pior, a gente tem recebido em dia, a gente consegue fazer o pagamento dos médicos que atendem, no caso, o nível SUS, né, que fazem as internações, as cirurgias. Então, não consegui colocar o do pronto-socorro especificamente, não complementei a verba de outubro, porque eu estou dependendo deste empréstimo, que se Deus quiser, essa semana a gente consegue, mas eu só consigo efetivar 100%, mesmo porque eu vou ter que prestar conta com a nota fiscal do pagamento do pronto-socorro com a subvenção. Só para ver se eu entendi. Havia atraso no pagamento de outros profissionais que não os que atendem o pronto-socorro? Sim. E esses você colocou em dia na semana passada? Sim. Ao longo de 2018, os pagamentos foram feitos com atrasos ou foram feitos no dia? A pergunta são duas numa só, para os profissionais do pronto-socorro e para os profissionais que não são do pronto-socorro. Sim. Foram em atrasos também do pronto-socorro e dos profissionais em geral também, porque, como eu disse, acabou o meu capital de giro, a partir daí a gente não conseguiu mais pagar 100% no 5º dia útil, no caso os seletistas. E os médicos, eles sempre recebem um pouquinho atrasado, porque eu não tenho uma data fixa de recebimento. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro salário da subvenção de 2018 eu recebi no dia 20 de fevereiro, então até ali... vira o ano, sempre a gente não consegue receber mesmo no mês de janeiro. Então, já tem um atraso. Depois eu recebi 22 de março, depois 27 de abril, depois 24 de maio, depois de 29 de junho, aí eu fui receber só 1º de agosto. Então, eu vou conseguindo efetivar os pagamentos a partir do momento que eu recebo a subvenção. E tem mês que atrasa um pouco esse repasse. Então, é verba carimbada. Se eu tivesse um capital de giro ou fosse superavitário, eu não ia esperar essa subvenção, eu ia efetivar os pagamentos. Então, eu teria que estar pagando outros procedimentos ou que fizesse parte do plano de trabalho, para poder estar em dia com os médicos. Então, hoje, por que eu não efetivei? Porque eu dependo dessa verba para fazer a complementação da folha de pagamento.
Eu fiz essas perguntas para esclarecer, porque você começou a fala respondendo a uma pergunta, não lembro de qual membro da comissão, se a culpa, acho que foi do presidente, se a culpa era da prefeitura os atrasos. Então, vamos lá. Se os repasses do SUS, que é uma obrigação legal, é a questão da gestão plena de saúde, estão sendo feitos todo mês, talvez não é dia 20, dia 22, mas todo mês está sendo feito, então não justificaria atrasos. Dos outros profissionais. Sim. Não, dos outros profissionais. Lógico que justifica, ele me paga 50% do custo. Eu não tenho capital suficiente para manter em dia, entendeu? E é nesse ponto que eu queria chegar, porque é a terceira vez que você fala que não tem capital de giro. Isso não é responsabilidade da prefeitura. Sim, dos outros setores, nunca disse que é responsabilidade da prefeitura. O contrato que eu tenho com a prefeitura é de pronto-socorro, de subvenção. Ótimo, era nesse ponto que eu queria chegar. Porque quando você respondeu a pergunta do presidente, você falou a culpa é de Itajubá, sim. Não, eu não disse que é de Itajubá a culpa de todos os atrasos. Não, é nesse ponto que eu quero chegar. No início de janeiro, todos os profissionais, vários profissionais da Santa Casa estavam em atraso. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com as palavras para que isso não seja distorcido. Estava praticamente toda a Santa Casa com salário em atraso. E aí o que foi jogado foi a prefeitura nos devendo dinheiro. A prefeitura, o convênio que ela tem com a Santa Casa é em relação ao pronto-socorro. Hoje nós estamos uma parcela em atraso, ok? Do pronto-socorro. E nós temos o salário de novembro não pago. Novembro, não pago. E a parcela que está em atraso é a de dezembro, competência de dezembro. Então, uma coisa já não está... Sim, a gente trouxe aqui o que a prefeitura está devendo. Só isso. Ela está devendo. Então, ela está devendo a parcela da competência de dezembro. E o salário que está em atraso é o salário da competência de novembro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Por mais de uma vez, por favor, entenda as minhas palavras como uma crítica saudável. O carinho que eu tenho pela Santa Casa, o carinho que eu tenho por você, como pessoa, a gente já se conhece há bastante tempo, não entenda minhas palavras como uma crítica à sua pessoa, mas uma crítica construtiva em relação ao trabalho. Por mais de uma vez você falou que não tem capital de giro. Você falou, nossa despesa é maior que a receita. Nós sabemos disso, inclusive das 300 Santa Casas do país. Né? Nós não temos reserva financeira. E aí, no final, você disse uma coisa que me deixou feliz. Queremos um dia ser autossuficientes. Quando a doutora Juliana fala, mas a Santa Casa não tem uma instituição particular, privada por trás, isso é problema, doutora Juliana, da Santa Casa, que é uma instituição independente e que tem que buscar a sua autossuficiência. É uma instituição independente, a gente não pode viver jogando a responsabilidade para outros. A prefeitura, ela tem uma responsabilidade sobre o pronto-socorro, ninguém está negando isso. E ela divide, sim, o dinheiro público proporcionalmente ao atendimento. Em número de atendimentos, hospital e Santa Casa. Tem que fazer isso, por questão até de justiça, é dinheiro público. Se o hospital tem uma instituição privada por trás, problema do hospital, que foi atrás disso. Se a Santa Casa não tem, problema da Santa Casa, que não foi atrás disso. Então, toda vez que a gente fala, não tem o capital de giro, você falou isso 3 vezes, a despesa é maior que a receita, não temos reserva financeira, isso tudo é questão de gestão interna. É porque a gente sempre confunde e acha que a Santa Casa é dependente da prefeitura, ou que a prefeitura tem gestão sobre a Santa Casa. Não tem, nem sobre o hospital-escola. Ela tem responsabilidade sobre o pronto-socorro. E isso é importante a gente sempre deixar muito claro e ter muito cuidado quando a gente fala isso, principalmente quando vai no rádio e fala sobre isso. Ter muito cuidado sobre essa questão. Aí vem a pergunta, já que no meu ponto de vista está havendo há uma questão nítida, clara de gestão, não é, repito, um problema específico da Santa Casa de Itajubá, assim em todas as Santas Casas do país. Em algum momento vocês buscaram um auxílio externo, por exemplo, uma auditoria externa que pudesse auxiliá-los onde podemos melhorar, de que forma podemos melhorar e chegar à nossa autossuficiência que você mesmo citou? Tenente Mello, por que a gente foi convidado para prestar conta na Câmara de Vereadores? Para prestar conta do quê? De uma verba da prefeitura.
certo? Então, eu vim aqui para dar satisfação do que vocês me pediram, haja vista que nós temos que prestar conta referente ao nível que eu recebo. Então, nós não viemos aqui para colocar culpa de uma situação financeira das entidades filantrópicas em ninguém. Nós viemos aqui somente para responder às perguntas relacionadas à subvenção da Prefeitura, que é o que levou à paralisação do pronto-socorro e que ainda consta em atraso. O que eu estou justificando é porque você me perguntou por que você não pagou 100%. Eu justifiquei que é porque nós temos um déficit geral por conta, né, do SUS, de outros repasses. Nós não estamos aqui para falar que a situação da Santa Casa é culpa exclusivamente de alguém ou de algum grupo. Não, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos um conselho, nós temos uma irmandade, nós temos um corpo jurídico, um corpo contábil que verifica as nossas contas, a nossa gestão, inclusive tem elogiado a nossa gestão, inclusive com pessoas que vêm de outras instituições, porque o nosso faturamento ele é feito de acordo com a realidade. Nós, de acordo com essas santas casas, a gente inclusive tem um custo menor do que a média dessas instituições, porque a gente está fazendo gestão. Então, colocar a culpa na gestão. Fazer gestão é uma coisa, fazer milagre é outra, completamente diferente. Porque se eu tenho uma verba, se eu sou uma instituição privada, ou que seja privada e filantrópica, e tenho uma receita que paga as minhas despesas, que são controladíssimas, ótimo. Mas se eu não tenho essa receita, aí não tem como a gente falar, olha, então, já que você é deficitário, todas as instituições, né, que têm o déficit têm má gestão? É diferente se você falar, nossa, Renata, você recebeu 100 milhões e ainda tem um déficit, qual é a sua dívida? É diferente. Então, eu acho que é importante, você provavelmente conhece de contabilidade, se você pegar o nosso orçamento, vir acompanhando mensalmente, você vai poder avaliar a nossa gestão. Se você pegar o nosso débito, o que a gente vem fazendo de tratativa com os fornecedores, você vai poder visualizar um pouquinho essa gestão. Qualquer pessoa que trabalhe numa área hospitalar, tanto é que está em nível de Federaçantas, brigando para que haja essa melhoria da tabela SUS, você vai poder corroborar com o que a gente está falando, que a gente sim faz uma gestão. Nós temos pessoas especialistas que estão na minha equipe, graças a Deus, e ajudam para que a gente faça. Agora, é muito difícil colocar, vamos avaliar então, colocar a culpa na gestão e deixar de transparecer toda a dificuldade financeira que tem as instituições, porque, está em dia. Qual é a sua dívida? Quanto você recebeu? Então, vamos colocar os pingos nos is, porque a gente está lá para trabalhar, eu não estou lá politicamente, eu estou fazendo a minha função de gestora. E estou aqui só justificando, fazendo essa prestação de contas, por ser de nível municipal. Então, a gente não quer colocar culpa. Tanto é que a gente conversou com o Nilo no seguinte sentido, a gente precisa dessa verba para colocar em dia. E vínhamos até então trabalhando de uma forma bem transparente, onde ele colocou, Renata, vamos conversar, o Estado está devendo para a Prefeitura, a gente vai chegar num consenso. E a gente vinha trabalhando nessa linha de pensamento. Mas não, só uma questão, quem falou em culpa foi você, eu não falei em culpa, não. Eu perguntei se em algum momento vocês buscaram ajuda externa, como, por exemplo, a auditoria, para auxiliá-los nas suas decisões. Às vezes, algum órgão externo te traz um ponto de vista que você não está enxergando. Eu entendo bem de contabilidade. E uma coisa que eu preciso lhe corrigir na sua fala. A partir do momento que a sua instituição recebeu 1 centavo de recurso público, sim, toda a sua gestão interna nos interessa. E aí, se você quer resumir toda a discussão apenas no repasse da Prefeitura, então vamos resumir. A Prefeitura lhe deve a competência de dezembro. Você não pagou o salário de novembro. Isto aí já é suficiente para mim para dizer, se eu fosse a ferro e fogo, como a senhora está sugerindo, a ferro e fogo, a senhora não cumpriu a parceria. Não é tão simples assim, eu sei que não é. Não é tão simples assim. Então, me desculpe a sinceridade, não falei em culpa, perguntei se buscaram ajuda. Não, você citou que seria má gestão. Eu perguntei, sim. Não, eu falei, você citou, isso só pode ser má gestão. Não sou eu que cito, são as suas palavras. Não, você citou. Sim, eu estou apenas confirmando. O que a senhora diz... Eu não falei em má gestão. A senhora falou não tem o capital de giro, a senhora falou bem despesa maior que a receita, nós não temos reserva financeira. Isso significa má gestão? Problema de gestão. É problema de gestão. Interna, não tem ninguém de fora que vai resolver. Não adianta vocês ficarem o resto da vida pedindo ajuda de caixinha em caixinha no comércio local. Não é isso que vai resolver o problema. Nós não estamos aqui pedindo isso para vocês. Não adianta fazer isso.
porque não adianta fazer isso. Não adianta fazer porque não vai resolver os problemas. O que vai resolver o problema da instituição é gestão interna. Enquanto vocês não admitirem isso, infelizmente, a Santa Casa vai viver nesse saco sem fundo, que é o termo já usado aqui, que eu não gosto, porque até mesmo saúde é um investimento que você faz e o retorno é a cura do paciente. Mas, enquanto não reconhecermos que a gestão interna é a solução, nós vamos viver correndo atrás do próprio rabo. Desculpa a sinceridade. Só um momento. A senhora Juliana, pode falar, doutor Juliano? Antes do senhor falar. Quando eu falo sobre a questão de porcentagem, entendo o que o senhor falou, questão da justiça. Mas eu estou me baseando no termo de equidade, que são um dos princípios do SUS, né? Quando a gente fala de saúde pública. E a equidade, ela não é igual à igualdade. 50%, 50%. Ela, na verdade, ela é dita como diminuir desigualdade, investir onde é mais carente. Estou pondo aqui o meu ponto de vista em relação ao pronto-socorro, né? Em que a gente está discutindo a porcentagem que um atende, a porcentagem que outro atende, e a partir daí é distribuída assim a verba para o pronto-socorro. O meu ponto de vista é que a gente deveria fazer jus a esse termo, que é um dos pilares do SUS, quando eu falei sobre a divisão. Vereador Santos. Boa tarde. Respondeu parte da questão do pronto-socorro para mim. Doutora Renata, ela disse que não pagou dezembro porque a senhora depende do recurso, não pagou novembro porque depende de receber em dezembro o correspondente ao ano. Não é isso? Está claro. Então, está devendo novembro porque não recebeu a parcela de dezembro. Se tivesse recebido, a senhora teria pago novembro, razão da greve. Não é isso? Então, está claro. De dezembro, a senhora pagaria em janeiro, naturalmente, com outros. Está claro. Agora, dentro desse outro aspecto de equidade, diz, na gestão do prefeito Jorge, quanto que era essa equidade entre Santa Casa e hospital em função do pronto-socorro? Nós recebíamos 200 mil e recebemos um aporte, que foi uma devolução da Câmara, de 700 mil. Muito obrigado. Vereador Kleber. Obrigado, presidente. Primeiro, cumprimentar toda a diretoria, meu amigo Paulo, Renata, você. Eu sei que mesmo recebendo tudo que vocês têm direito, já é difícil administrar, né? Quanto mais quando os recursos atrasam. Eu só tenho uma dúvida. Foi publicado agora no final do ano pelo presidente da Câmara que a Câmara devolveu R$2.600.000 para o Executivo, com orientação que parte disso fosse repassado ao hospital e à Santa Casa. Vocês receberam alguma coisa disso? Referente ao ano passado, nós recebemos da Prefeitura 10 parcelas no valor de 160 mil da subvenção. Não recebemos nenhuma parcela extra. Dessa devolução da Câmara, não recebeu nada. Porque eu vi hoje também esse informativo e eu queria tirar essa dúvida, por isso que até entrei aqui. Desses 2.600.000, vocês não receberam nada, então? Não tivemos nenhuma parcela extra. Okay. Vereador Zambrano. Muito boa tarde. Demais vereadores, boa tarde. Eu queria, primeiramente, fazer um questionamento, senhor presidente, se as reuniões da Comissão de Saúde serão às segundas-feiras. Não. Por uma necessidade de vereadores que estariam viajando, principalmente vereadores da comissão, foi solicitado, então, que se usasse o horário de hoje, da 1 às 3, para se realizasse essa reunião, até a pedido também dos convidados, em questão aqui, a doutora Juliana. Então, eu agradeço, porque, na verdade, eu recebi o convite 10 minutos antes da reunião, então eu não sabia realmente da agenda marcada. Eu conheço, desde 2013, durante 3 anos, 3 meses, fiquei na Secretaria de Saúde, conheço um pouco mais a fundo a história da Santa Casa, do próprio Hospital Escola em relação a contas, a valores, em relação a situações financeiras. Mas, em primeiro momento, queria só apenas realmente fazer umas colocações e contribuir, doutora, e a Renata, em relação a algumas questões que foram colocadas. Em relação às cidades vizinhas, existe sim, dentro da contratualização, parte para o pronto-socorro. Então, é uma coisa pequena e ínfima, mas ela existe. Mas é uma
bobagem, uma coisa muito pequena, dentro da parte do pronto-socorro. Em relação a essa discussão toda, eu acho que ainda, presidente, eu sei que o vereador Marcelo já fez a solicitação, vai ser lida hoje, nós estamos faltando alguns atores nessa discussão. Eu espero que o requerimento dele, que vai ser lido hoje à noite, eu vi no Facebook, depois seja, talvez, provavelmente, vocês serão convidados novamente, com a presença da Secretaria de Saúde, e não sei se o do hospital também. Não sei se o vereador ia colocar isso, mas eu queria só reafirmar que é necessária a presença de todos para que haja essa discussão realmente em relação ao que a doutora colocou muito bem. Eu não sei o porquê essa discussão toda, sendo que até agora nós não demos o passo para a solução. Então, essa é a condição. A condição não é a diferenciação de porcentagem, atendimento, outras coisas mais. Até porque, para deixar uma questão clara, enquanto secretário de Saúde, desde 2013 até a presente data, ou seja, são 6 anos, não houve sequer um reajuste dentro da subvenção repassada aos 2 pronto-socorros da cidade. O que era R$ 400 mil, permaneceu até a data de hoje R$ 400 mil. A única diferenciação que houve, que em determinada época o prefeito Rodrigo Rieira me chamou e disse, é preciso repensar essa divisão, retirar parte da Santa Casa e dar ao Hospital Escola. Então, essa é a realidade que nós temos, ou seja, nenhum tostão a mais foi colocado desde 2013 para a subvenção ou para o auxílio dos pronto-socorros. Então, essa é uma condição de deixar clara. Quanto à questão de divisão de porcentagem, ela não é simplesmente assim. Até porque nós temos a situação onde nós deveríamos ter, essa é uma discussão que o senhor sabe bem que nós já fazemos, 6 especialistas atendendo no pronto-socorro do Hospital Escola, através da rede de urgência e emergência, além dos profissionais da subvenção. Então, teoricamente, nós deveríamos ter mais profissionais, o que é claro, um suporte maior vai atender mais pessoas. Se existem mais serviços especializados, é lá que eu vou levar meu filho. Isso é uma condição clara, mas eu vou voltar nas falas da doutora. Nós estamos aqui, a solicitação, ou a comissão solicitou a presença, para achar solução. A solução pode não agradar a todos, mas compete a esta casa a necessidade de caminhar. A contratualização, já falei. A responsabilidade da prefeitura, ela existe sim, mas também não é assim, vereador. Não adianta, a Santa Casa não pode simplesmente baixar as portas de pronto-socorro, ela também tem um contrato também. Isso acarretaria outras situações também a serem cobradas. Então, é importante, a gente tem que parabenizar os médicos. Eu vi aqui também a resposta da Renata à Comissão de Saúde, falando sobre as datas de pagamento de subvenção, nós temos aqui também. Agora, ter ou não uma instituição privada por trás, para mim, não agrega. É claro, enquanto houve colocação, e aí, vereador, auditorias foram feitas, sim, eles têm tudo isso, eu revelo aqui a vocês que eu participei, no primeiro ano de mandato, em reuniões na Faculdade de Medicina, a Renata pode confirmar sobre isso, aonde estavam presentes até o antigo secretário Adilson Primo, um auditor externo de São Paulo, a Santa Casa, eu como secretário de Saúde, o Hospital Escola, reuniões dentro da Faculdade de Medicina, discutindo da possibilidade de trabalho em conjunto. Não se chegou a uma situação de trabalho em conjunto maior, porque entendeu-se que 2 instituições, uma com uma dívida impagável e outra com as suas dívidas equalizadas, não poderiam, e CNPJs diferentes, não poderiam trabalhar em conjunto. Ter uma instituição privada como uma escola de medicina por trás não salvou a ESI de ter uma dívida impagável superior a 100 milhões de reais no dia de hoje. A condição para mim ainda assim, essa discussão não cabe a nós. A discussão que foi feita, que está sendo feita aqui, é como é que a população vai trabalhar, ou, desculpa, vai ser atendida pelos profissionais que querem trabalhar, pela Santa Casa que quer prestar serviço, pela prefeitura que quer o bem da população, por esta casa que quer ser a pessoa que possa assim dialogar.
Então, ter ou não a instituição privada, ter ou não auditorias, as auditorias eles têm. Eu tenho guardado os jornais da prestação de contas deles, também do Hospital Escola. Estão no meu gabinete, que são obrigações que eles têm como fundações prestar conta. A dívida é cavalar e a outra é equalizada. Então, se há uma dívida de R$60 mil, R$70 mil mês, o vereador Kleber colocou uma situação que nós poderíamos conversar com a própria prefeitura. Mas o hospital, escola também merece mais. Sim, ninguém está dizendo que não. Então, o senhor diga de onde tirar o recurso. Estamos comentando aqui sobre uma situação que deve ser discutida. Quais são as prioridades hoje? Então, é uma situação real, a crise, ela atinge o país, ela atinge o Estado, ela atinge nossa cidade, mas, como colocou a doutora, precisamos tentar caminhar. Então, essa condição de ter ou não, ela não é a questão pertinente. Auditorias, eu sei, é obrigatório que as duas instituições hospitalares têm. Os recursos públicos, nós cansamos de falar, eles estão lá, inclusive o SUS é um recurso federal, não a subvenção do pronto-socorro. Ela é municipal. Quando alguém da rede recebe uma mensagem baixa, política rasteira, velha, dizendo que já houve o recebimento do dinheiro do SUS, sim, dinheiro do SUS é uma coisa. Para tumultuar, doutora, é assim que funciona aqui. Então, isso nós estamos cansados de ver. Mas isso é o que é? Justamente, a gestão plena, ela não pode atrasar, porque a penalização é da prefeitura. Ela tem um contrato, dias para pagar. E o governo federal, independente de qual seja, ele, até então, que eu me lembro, praticamente nunca atrasou. Existem extrapolamentos, outras situações mais, mas o contrato, ele está lá. Mas não é dinheiro, e não é dinheiro para pagar pronto-socorro propriamente dito. Então, a gente tem que separar as coisas, tem que deixar muito claro quanto a isso. A divisão justa ou não, é o que eu volto a dizer. É prioridade, é uma situação que nós podemos discutir. Realmente, eu recebi na minha casa, presidente, o Jornal da Câmara, aonde uma devolução de R$2.600.000. É muito recurso. E isso não é só a Santa Casa que pede, é a Vila Vicentina com a Copasa, é outras instituições. Nós sabemos que o cobertor é curto. As instituições todas estão aí pedindo socorro. Mas é a prioridade, e aí cabe ao Executivo definir o que fazer, A auditoria externa e tudo mais, enfim. Essas questões, eu acho, a Renata respondeu, eu acho que a Secretaria de Saúde era importante estar aqui presente também para ver o monitoramento desses contratos. Eu não acho que a Santa Casa deva também dizer assim, olha, a gente não quer olhar. Não, nós estamos aqui como obrigação, eu sempre digo isso, vereadores, eles têm a obrigação de fiscalizar, sim, acompanhar. Seja numa situação irregular, seja numa situação positiva. Nós tivemos agora há pouco a creche de Bebê também dizendo que estaria com dificuldade também em recurso financeiro. Foi chamada aqui para dar explicações também. Então, essa é a situação. Nós precisamos de transparência, como foi bem dito. E aí, com a transparência, nós precisamos, sim, dar gestões ou alguma situação que a gente possa resolver esse problema. Essas questões a gente realmente nos preocupa. Assim, quanto à questão de outros profissionais, outros médicos, outros profissionais que possam exercer procedimentos lá também, eu me lembro também, já trabalhei muitos anos no hospital, já fiz também procedimentos pelo SUS, pela Santa Casa. Realmente, essa é uma situação que às vezes incomoda e o questionamento é muito grande. Sempre o médico que opera, o contrato do SUS, ele é desde exames até cirurgias eletivas, diárias de UTI, enfim, engloba tudo isso. E isso é justamente pelo que é feito vai sendo pago. É claro, tem um contrato global. Então, essa é uma situação, sim, existe sempre o questionamento. Mas concordo com o vereador Melo também, que é uma condição seguinte, a partir do momento que existe recurso público, cabe sempre ter a transparência, sim. Ou seja, é de obrigação dos vereadores todos questionarem e obterem explicações. Eu acho sempre aquela situação, quem não tem que dever, deve temer. Estamos aqui justamente para dizer o seguinte, a situação é essa.
Bem, muito obrigado, presidente. Vereador Marcelo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Em nome da Renata, cumprimento os demais convidados. Bom, só fazendo algumas observações, justamente em busca de uma solução, é que eu consegui aprovar aqui na casa, no ano de 2017, uma audiência pública, justamente para tratarmos do atendimento nos prontos-socorros do Hospital Escola e da Santa Casa. Essa audiência pública foi realizada no final de 2017. Convidamos todas as entidades, todas as pessoas envolvidas nesse assunto. Infelizmente, o Hospital Escola não compareceu, a Secretaria de Saúde não compareceu, não mandaram nenhum representante, somente a Santa Casa apareceu, né? E aí ficou difícil, numa audiência pública, discutirmos essa questão mais a fundo, em busca de uma solução, tendo em vista que só a Santa Casa apareceu. E, diante desta crise que a gente presenciou aí notícias nos jornais e nas redes sociais, eu fiz uma indicação, senhor presidente, que provavelmente será lida hoje na sessão da noite, que é uma indicação solicitando que Vossa Excelência convide novamente todas essas partes para virem aqui na casa buscar uma solução, porque também não adianta só a Santa Casa vir aqui e expor a situação, né? Pedir na indicação que seja convidado o secretário de Saúde, a Santa Casa, o Hospital Escola, que a gente já sabe que fechou a clínica médica, né, recentemente, Sindicato da Saúde, Conselho da Saúde, enfim, e se achar que deve também convidar mais alguém, sinta-se à vontade. Acho que temos e estamos realizando essa reunião hoje, mas é muito importante que a gente realize novamente uma reunião, se possível, a semana que vem, tendo todos esses envolvidos aqui nessa casa, buscando uma solução. E não só expondo os problemas, né? Mas buscando uma solução, porque eu acho que a solução ela passa por todo mundo. Tá? Muito obrigado. Algum outro vereador? Mais alguma observação? Vereador Wilson. Boa tarde a todos, colegas. Boa tarde a Renata, doutor Paulo. Boa tarde, doutora. Não poderia deixar de deixar minhas palavras. Da minha parte, eu também já fui profissional de Santa Casa, trabalhei lá. Eu entrei em Santa Casa em 79, até junto com o doutor Paulo, quando estava começando a trabalhar lá, né, doutor Paulo? Sempre eu vejo, assim, caminhei com a Santa Casa sofrendo, assim, não por parte dos profissionais, que eu sou profissional de lá. É, assim, a parte administrativa, assim, às vezes do SUS, do repasse ou não repasse. Então, eu quero contar para vocês, eu parabenizo você, Renato, pela administração, a doutora, doutor Paulo, belo trabalho que vocês têm com a Santa Casa, parabenizo todos os profissionais de lá. Quero deixar bem claro vocês e pedir a Deus e da minha parte que eu puder fazer para ajudar, você pode colaborar comigo, contar. E visto também que agora, em fevereiro, os deputados lá tomam posse, né? Em fevereiro, lá em Belo Horizonte, a gente também pode estar correndo atrás de algum recurso. Aos representantes da Santa Casa, alguma outra observação? Agradecer mais uma vez esse chamado da Santa Casa e pedir realmente que, se tiver que envolver mais pessoas, porque é a terceira vez que a gente vem e só a gente expõe o nosso lado, a gente ainda não teve um retorno, né, como o Kraus disse, e impossibilita de tomar alguma decisão, né, por outras análises, mas nós sempre estaremos de portas abertas com as prestações de conta. O nosso orçamento é tudo transparente e pode ser direcionado para qualquer setor que seja. E estamos aqui, a pedido da Câmara,
para estar esclarecendo as dúvidas e colocando mais uma vez, a gente está na Santa Casa para continuar prestando o atendimento a Itajubá e toda a região. Não temos nada a esconder, não viemos aqui para culpar ninguém, viemos aqui para esclarecer o que foi perguntado, o que foi pedido. Todos têm a ciência, vocês têm a condição de estar pedindo essa prestação de contas, as informações, e continuamos de portas abertas. Obrigada. Vereador Jorge. Só para ficar um pouco claro, Renato, é onde a doutora falou, não chegamos à solução. A solução a gente tem que pegar para apresentar. O vereador Marcelo disse que está apresentando hoje uma coisa, mas não ficou bem claro ainda. Um fato é que a prefeitura não repassou, correto? Agora, o que eu estou em dúvida, a crise que a Santa Casa levou foi só por causa desse repasse ou não? O repasse que está pesando tudo nessa crise que aconteceu lá dentro? A crise do fechamento do pronto-socorro exclusivamente se dá devido à subvenção. Certo, mas os atrasos dos funcionários não está baseado no repasse da prefeitura. Não está. Então, esse atraso que teve foi a questão de gestão interna, correto? Sim, o problema do pronto-socorro que é exclusivo. O município está devendo, mas não é o motivo dessa dívida que levou ao atraso dos pagamentos. É isso que eu só queria entender. Não exclusivamente. Não foi isso. Correto? Correto. Tá, essa é isso que eu queria entender. Até para a doutora, para buscar a solução. Em parte eu ia apresentar, mas o vereador Marcelo disse que já vai falar. Acho interessante a comissão, senhor presidente, a gente depois solicitar para a secretaria, o hospital, a própria Santa Casa, a secretaria, qual é o valor do repasse, que o dinheiro está vindo, o que eles estão recebendo, outros estão recebendo. Por enquanto, assim, você fala, a gente respeita, a outra parte não fala. Aí, com essa documentação, a gente chega à conclusão correta. Porque se nos documentos comprovar que não está batendo tudo, nada melhor que uma como que eu vou falar assim, uma intervenção na saúde de Itajubá, na saúde em geral. Federal, para apurar tudo isso que está acontecendo, para nós entrar, ter 200 anos bem limpinho para a nossa sociedade. É um ponto de vista que eu tenho. Obrigado. Vereador Tenente Mello. Só para defender a Santa Casa aqui, porque na pergunta do vereador Jorge, né, falou a responsabilidade dos atrasos não é só o repasse, e aí a Renata falou, a gestão interna também. A desatualização da tabela SUS é um problema. Então, por favor, né, vamos deixar isso bem claro. Aí, só reforçando aqui a palavra do vereador Zambrana, que concordou comigo que a decisão de instituição privada ou não é uma decisão interna, foi uma colocação feita pela doutora Juliana. E aí eu só falei que isso é uma decisão que não cabe a nós discutir. A dívida do Hospital Escola é gigantesca, mas o salário deles está em dia. A prefeitura tem uma dívida, o Estado hoje tem com a prefeitura uma dívida de 38 milhões de reais, mas o salário deles está em dia. Então, é importante a gente sempre pensar nessa questão, valorizando os nossos profissionais antes de tudo. Tá? Então, foi só para fazer justiça aqui. Desatualização da tabela do SUS, eu acho que é o problema maior aí das entidades de saúde do país todo. Vereador Zambrano. Queria agradecer realmente aos componentes e doeu em mim quando você coloca que é a terceira vez que você é convidado e os outros não aparecem. E aí, presidente, realmente nós estamos um pouco sem moral, porque isso que ela falou foi verdadeiro. Nós convidamos todos os atores, só a Santa Casa se apresenta, a secretaria não se apresenta, o hospital não se apresenta, e em alguns momentos sequer responde se desculpando ou se justificando. Mais uma vez, queria, como diz o vereador Jorge, contribuir, vereador Tenente Mello, que talvez esteja em dia, porque eu não complementei. Quando se tinha uma entidade privada por trás, e foi naquela dívida toda, eu até hoje não entendo isso é uma questão pessoal, se vendeu a entidade privada. A desculpa era que o hospital é que dava prejuízo. Então, vendeu-se o que era bom, não deixa o que é ruim comigo. Então, quando se injeta dinheiro, porque até enquanto também secretário, e até pouco tempo atrás, os salários também estavam atrasados em torno de 3 meses. Isso eu sei, porque eu mostro para o senhor mensagens, inclusive, que eu recebia de próprios profissionais médicos.
Então, a partir do momento que vendeu-se algo privado, aí deve ter tido capital para poder colocar as contas em dias que estão corretos. Isso é um problema deles. Né? Então, assim, a partir do momento que você tem algo para vender, né, pode cobrir essas situações. Mas é um problema interno, realmente, mas é assim que trabalha. Mas eu também, durante muito tempo, pelo menos quase toda a gestão, a cobrança vinha na Secretaria de Saúde, mas também lá, em torno de 3 meses, era o atraso dos profissionais de pronto-socorro. Isso a gente pode comprovar também. Mas, parabéns novamente. Presidente, parabéns. Eu espero que a gente saia realmente, doutora, com algo positivo, porque só debater não vai adiantar nada e não vai auxiliar a nossa população. Muito obrigado. Alguém mais? Então, gostaria aqui de agradecer a presença de todos que aqui nos acompanharam, a presença aqui dos representantes da Santa Casa, o Dr. Paulo Salomão, a doutora Juliana Ferreira e a senhora Renata Renê Ribeiro Finamor Alvarenga. Muito obrigado pela participação de vocês. Agradecer aqui a participação do vereador Jorge, que é relator dessa comissão, o vereador Wilson, que é membro dessa comissão, aos vereadores aqui presentes, né, Tenente Melo, o vereador Zambrano, o vereador Marcelo Kraus, o vereador Santi, o vereador Kleber, o vereador Molina, que aqui também participaram, a senhora Cacilda, que é a tese legislativa, a todos aqueles que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.